Depois de 44 dias, a polícia encontrou aquela adolescente que desapareceu ainda em maio passado, agora aqui em Chapecó. Esse é um caso que gerou e está gerando muita repercussão. A menina foi encontrada no estado gaúcho, finalzinho do Brasil, quase pulando para Uruguai. Um homem suspeito de aliciar essa jovem foi preso na ação porque estava aplicando um golpe. Quero chamar o William Ricardo, ele acompanha esse caso desde o começo, através do portal campeão ndmais.com.br. Inclusive ele está na DPCAM, aí na Delegacia de Polícia. William, bom dia para a primeira participação sobre o assunto, seja bem-vindo no Balanço. Oi, Eduardo, bom dia para você, bom dia a todos que assistem o Balanço Geral. Exatamente, essa jovem, adolescente, ela desapareceu aqui de Chapecó no dia 21 de maio. A Polícia Civil, através da DPCAM aqui de Chapecó, começou a investigar esse caso e conseguiu muitas informações. O suspeito de aliciar essa adolescente, um homem de 35 anos, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi preso ontem na cidade de Santana do Livramento, que cerca de 700 quilômetros aqui de Chapecó. Eu estou ao lado da delegada Lisiane Junges, que é a delegada coordenadora aqui da DPCAM aqui de Chapecó, para a gente saber detalhes sobre essa investigação. Delegada, foi uma investigação bastante complexa, não é mesmo? Bom dia. Bom dia. Sim, William, nós iniciamos a investigação inicialmente voltada a esclarecer as circunstâncias do óbito do pai dessa adolescente. Tão logo iniciada essa investigação, a adolescente acompanhada desse homem, que até então era desconhecido da família, saíram sorrateiramente de Chapecó. A investigação iniciou uma nova etapa agora de acompanhamento dessa adolescente para que fosse resgatada logo e bem. E no decorrer dessa investigação apuramos a prática de alguns crimes por parte desse homem, foi representada pela prisão preventiva, deferida pelo Judiciário com o acordo do Ministério Público aqui de Chapecó. Em razão desse rastreio ter apontado um trecho que acabou fora das fronteiras do Brasil, eles ingressaram no Uruguai, foi necessária a tomada de algumas diligências voltadas à validação desse mandado, com o apoio de outras instituições. Desde o dia em que a adolescente saiu de Chapecó, nós conseguimos um monitoramento in loco desse paradeiro e ontem, infelizmente, no início da tarde, a Brigada Militar de Santana do Livramento conseguiu encontrar esse suspeito e dar cumprimento ao mandado de prisão e também resgatar a adolescente, que deve estar voltando para Chapecó ainda hoje. Tá certo, delegada. Daqui a pouco a gente volta a conversar melhor sobre esse assunto, Eduardo. Daqui a pouco a gente tem uma reportagem aqui no Balanço Geral com detalhes sobre como a polícia chegou até esse homem, detalhes também revelados pela investigação. Os detalhes daqui a pouco aqui no Balanço Geral e a gente volta a falar com a delegada também sobre como ficam os próximos passos desta investigação com relação ao desaparecimento dessa adolescente de 17 anos aqui na cidade. Eu volto contigo, Eduardo. Muito bem, obrigado William, obrigado por enquanto com a delegada. Nós vamos trazer detalhe por detalhe, até porque o nosso portal ndmais.com.br com o William e as demais profissionais que fazem parte do portal ND aqui em Chapecó, o pessoal fez um trabalho minucioso desde o princípio de tudo isso, né? E a gente do Balanço Geral deixou para eles, porque foi percebido que era algo delicado. Não era um simples desaparecimento, era algo bem mais delicado, bem mais complexo, tanto que a investigação ela foi feita em segredo, em sigilo, né? Não foi repassada nenhuma informação e ela foi evoluindo, tanto que partiu para várias cidades do Rio Grande do Sul e já estava com a Interpol do Brasil e do Uruguai. Daqui a pouco os detalhes. E ontem acabou o Ministério do Desaparecimento de uma adolescente de 17 anos aqui em Chapecó. Ela foi encontrada em uma kitnet na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A nossa equipe está acompanhando o caso e preparou uma reportagem detalhada, longa, para a gente entender esse caso de polícia. Traz aqui no ar. Esse homem que aparece algemado é o suspeito de aliciar a adolescente. Ele tem 35 anos e foi preso pela Brigada Militar em um supermercado na cidade de Santana do Livramento, a cerca de 700 quilômetros de Chapecó.
Ele é natural de Porto Alegre e foi encontrado depois de ser identificado por funcionários do local, por ter aplicado um golpe usando o Pix, ainda no mês passado. Depois de aplicar o golpe, já foi feito esse alerta, então, em toda a rede aqui do município, e ele retornou ao estabelecimento. Então, foi identificado e preso. Nós já tínhamos o histórico da ficha criminal dele. Num primeiro momento, ele tentou omitir o nome, né? Inclusive, ele pintou o cabelo de outra cor, pintou o cabelo de escuro, né? E tentou omitir o nome, mas as guarnições já estavam atentas, sabiam disso. E através de uma entrevista, né? O policial militar que estava de serviço aplicou técnicas de entrevista e conseguiu identificar o local onde a menina de 16 anos estaria hospedada, ou enfim, estaria num quarto ali que eles teriam alugado. Essas imagens obtidas com exclusividade pelo Balanço Geral mostram a polícia na kitnet, onde a adolescente era mantida com um homem, no centro do município. Segundo a polícia, havia restos de alimentos, um colchão e muitos sacos de lixo. Então nós franqueamos, acessamos ali, ela abriu a porta, enfim, constatamos que a menor estava ali. Realmente um local ali sem móveis, né? As coisas estavam no chão, um local até sujo, né? A menina foi vista pela última vez nesta rua, no bairro Passo dos Fortes, em Chapecó. Ela desapareceu no dia 21 de maio. Segundo a polícia, foi nesta mesma região onde o suspeito de aliciar a adolescente mantinha um apartamento, alugado desde o início do ano. Ele fugiu da cidade um dia antes do desaparecimento da garota. Essa aproximação foi virtual, né? Esse homem, ele age dessa maneira, cooptando adolescentes por meio de redes sociais e outros canais, e foi assim que a adolescente conheceu ele. Nós apuramos que é um homem que convenceu a adolescente a sair, não houve um rapto ou um sequestro, né? Então ele conseguiu trabalhar nesse sentido e é um fato que já aconteceu em outros lugares com outras vítimas com o mesmo perfil. Então, o que nós podemos dizer dele, por enquanto, é isso. Se dedicou de uma forma bastante sofisticada na fuga desde o dia 20. Né? Isso demandou um trabalho de bastante complexidade por parte da equipe da DPCAM. Então, seguramente sabe que está agindo contrariamente à lei. Essas imagens obtidas por nossa equipe mostram como ficou o local onde o suspeito morava aqui em Chapecó. Além de alguns móveis, uma televisão e um notebook ficaram abandonados. A polícia afirma que o suspeito e a adolescente não deixaram a cidade juntos. Ele saiu no dia 20 de maio e ela no dia seguinte. Já no Rio Grande do Sul, voltaram a se encontrar. Desde então, começaram a usar nomes diferentes e tiveram os cabelos ruivos tingidos de preto, para evitar a identificação. Eles saíram aqui da cidade, passaram por cidades gaúchas, Erechim, Santa Maria, Santana do Livramento. A equipe da DPCAM esteve em Santa Maria e por questões técnicas e operacionais, nós não conseguimos localizar. No dia 8 de junho, esse homem e a Raíssa entraram no Uruguai. A partir de então, a investigação entra numa nova etapa, agora com a necessidade de um trato internacional. A equipe da DPCAM encaminhou o que a gente chama de Red Notice, ou difusão vermelha, que é validar o mandado de prisão que nós já tínhamos conseguido aqui em Chapecó, para que esse homem pudesse ser preso fora do Brasil. E com auxílio da Interpol brasileira e uruguaia, nós iniciamos diligências desde Rivera até a cidade de Taquarembó, onde eles estavam escondidos. Nos últimos dias, retornaram a Santana do Livramento. A investigação ainda segue, pois, segundo a delegada, há detalhes que precisam ser esclarecidos. O homem foi preso preventivamente e levado para a delegacia de polícia. Ele deve ser transferido para o complexo prisional de Chapecó e ser ouvido aqui na cidade. Agora nós temos 10 dias de prazo para finalizar a investigação. Os crimes que são atribuídos a ele são crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é produzir, comercializar e divulgar material sexual infanto-juvenil. A Raíssa, da mesma forma, figura como vítima
desse autor, que foi preso hoje, e também figura como adolescente investigada, pois, da mesma forma, compartilhava material. A garota, que ficou 44 dias longe de casa, foi levada para o hospital, onde passou por avaliação médica e ficou aos cuidados do Conselho Tutelar do Rio Grande do Sul. Ela deve retornar para Chapecó nos próximos dias e ficar aos cuidados da mãe. Ela já foi liberada pela equipe de saúde, não precisou de nenhuma intervenção e agora existe toda uma burocracia para que seja feito esse transporte, né, pelos canais adequados até Chapecó. A Polícia Civil ainda investiga se a morte do pai da adolescente, que aconteceu no dia 7 de maio, pode ter relação com o desaparecimento da garota. O corpo dele foi exumado para exames 20 dias depois, mas o laudo ainda não foi concluído. Quando a adolescente e esse homem desapareceram aqui de Chapecó, isso contava 5 dias do início da movimentação da equipe da DPCAM para investigar a morte do pai da adolescente. Então pode ter relação, sim. A mãe da adolescente acompanhou a coletiva de imprensa da Polícia Civil em Chapecó. Abalada, ela decidiu não gravar entrevista, mas agradeceu a delegada com um reconhecimento de obrigado e um abraço apertado. O advogado da família agradeceu ao trabalho da investigação. Que era o propósito maior, o objetivo maior de encontrá-la viva. Daqui para frente é uma nova fase. Esse mesmo homem é suspeito de aliciar outras meninas em outros estados. Na internet, ele se identificava como psicólogo. Nós encontramos e conversamos com algumas vítimas que possuem características semelhantes, adolescentes e ruivas. Um desses casos aconteceu em Jundiaí, no interior paulista, em 2020. A mãe da garota conta como a história começou. Ele põe as filhas contra os pais. Primeira coisa que ele faz é colocar a vítima contra os pais. Os pais são as piores pessoas da face da terra. Né? Ele se faz o amigo psicólogo, ele dava atendimento gratuito na internet. Ele colheu todas as informações que ele tinha da família, minha, do pai da Giovana, da nossa rotina aqui de casa, e começou a ameaçar ela. Ele, lá da distância, lá onde ele estava em Porto Alegre, ele dominava ela completamente aqui dentro. Hoje eu tenho muita pena da minha filha, porque acabou com a vida dela, acabou com a vida da gente, não é fácil. Por isso que a gente quer justiça. A minha justiça seria esse cara preso. Nós vamos voltar na delegacia. Eu só quero fazer um adendo aqui, porque nós do Balanço Geral, nós do Grupo ND, temos um costume que é de fazer diferente. Quando essa menina desapareceu, eu até fui xingado na rede social. Só que eu fiquei bem quietinho. Eu sou tipo Fuca velho, eu não ligo. Fuca velho sem motor não liga, né? Eu aprendi com os anos de experiências, mais de 30 anos de andança. Eu aprendi. Eu engulo, fico quieto, porque eu sei que vai ter a hora certa. A gente não tá aqui brincando. Colocaram, não, porque tem que ajudar a divulgar, porque a menina desapareceu, porque o Balanço Geral não está fazendo nada, porque não está fazendo nada, e as pessoas me xingaram, porque não dá mais para contar com você, porque você está mascarado. Teve gente que me chamou até de mascarado. E eu fiquei quieto, não respondi às redes sociais, por quê? Porque quando nós fomos buscar informações com a polícia, porque nós não fazemos de qualquer jeito, a polícia disse, piazada, segura, porque o furo da bala é mais embaixo. Segura, porque nós já estamos trabalhando nesse assunto e não é um simples desaparecimento de uma adolescente que está por aqui, por Chapecó. Segura, porque não pode atrapalhar o trabalho policial. E nós aguentamos todo o tiroteio da rede social quietos, porque a gente sabia que a hora certa vinha. E durante as pauladas que tomávamos, as nossas produções não paravam de acompanhar, de trabalhar paralelamente e conversar com a polícia no que era permitido para não atrapalhar o trabalho policial. É por isso que quando a matéria veio para o ar, agora, ela veio desse tamanho e completa. Aonde apareceram grupos de vítimas desse homem, inclusive uma das mães deu depoimento ali, falou no final da matéria, e a situação se mostrou grandiosa.
que ninguém esperava. Cheia de situações ardilosas, de artimanhas e assim por diante. Então, como eu sempre digo, nós temos o costume, e vamos continuar tendo, de fazer diferente e fazer bem feito. Não é fazer de qualquer jeito e jogar no ar para ver o que vai acontecer. Porque nós temos a responsabilidade, ética profissional, respeito com o público para receber o melhor conteúdo e um conteúdo sério e verdadeiro, não expor ao risco ninguém e, principalmente, não atrapalhar o trabalho policial. Não podemos ser irresponsáveis. Como eu sempre digo, chega a hora certa da gente responder. Mas não tem problema. Eu não ligo as pauladas. Não tem problema. William Ricardo, posso chamar já a produção, Ângela Kramer. William Ricardo, vem para cá. Vem para cá, a informação está contigo. E parabéns pelo trabalho, você e a sua equipe aí, e todos que nas últimas semanas trabalharam dia e noite. E agora, aqui no último dia, também correram atrás. Vocês estão de parabéns. Moçada, diga lá. Tá certo, Eduardo. Obrigado. Eu agradeço, né, pelo reconhecimento. Estou aqui novamente ao lado da delegada Elisiane Jungues, que trabalhou bastante nessa investigação. Inclusive, incomodamos bastante a delegada nos últimos dias atrás de informações sobre esse caso, porque todo mundo gostaria de saber. Delegada, falando agora sobre a continuidade da investigação, como segue? Essas duas pessoas devem ser trazidas agora para Chapecó. Como deve seguir essa situação? Bem, agora com a notícia do cumprimento do mandado de prisão em Santana do Livramento, nós já estamos nas tratativas para que esse criminoso seja trazido aqui para Chapecó. O contato com ele é importante, nós temos que interrogá-lo. Da mesma forma, a adolescente, ela deve chegar hoje, isso já foi tratado ontem, nós conseguimos êxito em agilizar esse transporte para cá. Então, agora nós iniciamos a fase final da investigação, que é uma análise final de dados, a oitiva de ambos, e o encaminhamento de algumas diligências que ainda estão pendentes. Durante a abordagem desse suspeito na cidade de Santana do Livramento também foram apreendidos alguns objetos. Esses objetos vão ser encaminhados aqui para a DPCAM de Chapecó, então também a análise do que foi apreendido pela Polícia Civil de lá é parte do que ainda resta fazer. Nós temos o prazo de 10 dias para concluir a investigação, então é nesse período que a gente precisa concluir todos esses trabalhos. Delegada, falando também sobre a questão da morte do pai dessa adolescente, é uma outra investigação dentro da mesma situação, né? Exato. Como eu mencionei na coletiva de ontem, foi esse óbito que o motivo pelo qual os familiares acionaram a Polícia Civil, embora possa haver alguma relação, a polícia está investigando como algo à parte e se eventualmente houver algum vínculo, aí sim a gente faz essa conexão de investigação. Delegada, a senhora pode revelar para a gente o que foi apreendido lá em Santana do Livramento? Foram apreendidos dispositivos de armazenamento de dados, como computadores e celulares, e são esses dispositivos que vão ser analisados por nós aqui após autorização judicial. Já é possível dizer o que ele deve ser indiciado? Por quais crimes? Nós já temos elementos de informação bastante robustos, que foram inclusive os que fundamentaram o nosso pedido de prisão preventiva, no tocante a crimes envolvendo comercialização, produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infanto-juvenil. Essa adolescente, ela também está sendo investigada? As informações vinculadas ao envolvimento da Raíssa na investigação, tendo em conta que agora nós iniciamos a fase final, nós vamos preservar e vamos anunciar quando tivermos elementos de informação mais seguros, a fim de indicar qual vai ser o posicionamento da Polícia Civil com relação ao envolvimento dela. Tá certo. Delegada, obrigado pelas informações. Ela nos atendeu aqui na delegacia, na DPCAM aqui de Chapecó, Eduardo. E quero aproveitar aqui para agradecer a delegada e também dar os parabéns ao pessoal da DPCAM aqui de Chapecó, que trabalhou muito nesse caso. A gente se manteve em contato para buscar informações, mas é claro, a gente não trouxe nenhuma informação aqui no Balanço Geral, justamente para manter o sigilo, né, dessa investigação. Então, parabéns, delegada, parabéns à sua equipe também por esse trabalho. Eu volto contigo, Eduardo. Valeu, valeu. Isso se chama trabalhar com responsabilidade. Não é fazer de qualquer jeito a qualquer hora. É aguentar o repuxe, porque cabrito bom não berra, né? É aguentar o repuxe na hora que precisa para apresentar quando a situação é definida.